Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o primeiro passo de como a informação genética ela é transmitida dentro da célula. Vamos tratar da transcrição, que é o processo de síntese de RNA a partir da molécula de DNA. As moléculas de RNA são formadas por nucleotídeos que apresentam os mesmos constituintes básicos da molécula de DNA, ou seja, uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato. Só que a gente já viu no vídeo anterior que existem algumas pequenas diferenças entre os nucleotídeos da molécula de DNA e os nucleotídeos da molécula de RNA. E quais são essas diferenças? O açúcar dos nucleotídeos do RNA é uma ribose e o açúcar do nucleotídeo do DNA é uma desoxirribose. Nos nucleotídeos de RNA, nós não temos a base nitrogenada timina, nós temos a base nitrogenada uracila. Essas são as principais diferenças entre o DNA e o RNA. Além de que o RNA é uma molécula de fita simples e já vimos que o DNA é uma molécula de fita dupla, né, que é organizada numa dupla hélice. As moléculas de RNA são produzidas a partir de um processo chamado de transcrição. Então, a transcrição é um processo de síntese de uma fita de RNA complementar a partir de um filamento de DNA que vai codificar um determinado gene. Então, nós temos a molécula de DNA e as informações, elas estão organizadas na molécula de DNA na forma dos genes, né? Determinadas regiões no DNA são conhecidas como genes, e esses genes vão produzir um produto funcional. Esse produto funcional, na maioria das vezes, é uma proteína, mas pode ser também um RNA. Então, o processo de leitura do DNA de um determinado gene e produção de uma fita de RNA é chamada de transcrição. A fita de RNA que é produzida aqui durante a transcrição, ela é formada devido à complementariedade de base. Vocês lembram da complementariedade de base que fazia com que o DNA fosse uma molécula de fita dupla? Essa mesma complementariedade de base que acontecia lá no DNA também vai ser muito importante para produzir a molécula de RNA. E esse processo de síntese ou de produção da molécula de RNA, ela envolve uma proteína especial chamada de RNA polimerase e também algumas outras proteínas acessórias. Essa imagem é um esquema representando como acontece o processo de transcrição. Cada um dos genes tem uma regiãozinha específica que identifica que aquele é o início do gene. E essa região é chamada de promotora. Então, olha só, aqui a gente tem a dupla fita de DNA e aqui tem representado em vermelho uma região de início do gene, que é a região promotora ou o promotor. Quando aquele gene vai ser lido, né, ele vai ser transcrito em RNA para posteriormente ser traduzido em proteína, vai haver aqui a desassociação da dupla fita de DNA, tá? Por quê? Porque aquele gene ele precisa ser lido para produzir a molécula de RNA. Então a dupla fita de DNA vai se separar e vai vir uma proteína, uma enzima que é chamada de RNA polimerase e ela vai começar a sintetizar o RNA a partir da molécula de DNA, que é exatamente o que está sendo mostrado aqui, ó. A fita de RNA, ela está sendo sintetizada a partir da fita molde de DNA, tá? E a DNA polimerase, que é a enzima, ela vai pegando aqui, ó, ela vai lendo a fita de DNA. Ó. Então, na fita de DNA, a gente tem uma adenina. Qual é a base que pareia com a adenina? No DNA é a timina, no RNA é a uracila. Então, a RNA polimerase vem aqui e insere um nucleotídeo que tem a uracila como base. Em seguida, a enzima vai ler a próxima base do DNA, que também é uma adenina. Então, a enzima insere aqui outra uracila.
Em seguida, ela lê a terceira base aqui, que também é uma adenina. Ela vai e insere outra uracila, e assim sucessivamente. Essa proteína, RNA polimerase, vai lendo a fita de DNA molde a partir da região promotora, que é a região do início do gene, e é a região onde deve começar o RNA a ser produzido. Essa enzima ela vai lendo base a base do DNA e ela vai adicionando um nucleotídeo, tá? E aí, olha só, aqui a enzima ela vai deslizando pela molécula de DNA, o DNA ele vai se abrindo e vai servindo aqui de molde para a síntese da molécula de RNA. Ó, a molécula de RNA que está sendo formada está representada aqui em azul. Tá? Então, vai existir no DNA também uma região que vai indicar o término do gene, tá? É uma região de terminação, que é o local onde o RNA deve parar de ser sintetizado. Então, no DNA, no gene, a gente tem indicado o início dele e o final dele também, tá? E aí, então, essa proteína, essa RNA polimerase, ela vai chegar aqui nesse sinal de término da transcrição e ela vai se liberar da fita de DNA. O DNA volta a se parear, né, formando novamente a dupla hélice, e aqui a molécula de RNA ela vai ser também liberada, tá? Então, a primeira etapa lá do dogma central da biologia molecular, a primeira etapa de como a informação genética ela é transferida dentro da célula foi concluída, tá? Então, antes a gente tinha o gene aqui codificado no DNA, e agora a gente já tem a molécula de RNA produzida a partir desse gene. E essa molécula de DNA, ela pode seguir dois caminhos. Ou ela vai ter uma função específica dentro da célula, ou ela vai ser traduzida para formar as proteínas. Nessa imagem, a gente tem uma micrografia obtida com um microscópio eletrônico, em que está representada uma parte da fita de DNA que possui dois genes. Então, aqui, essa linha central aqui é a fita de DNA, tá? E aqui nós temos dois genes, o gene 1 e o gene 2. E como que eu sei que isso aqui é um gene e isso aqui é outro? Todos esses filamentos, todas essas estruturas que parecem uns cabelinhos que estão sendo formados aqui a partir da fita de DNA são o quê? São moléculas de RNA que estão sendo transcritas, moléculas de RNA que estão sendo sintetizadas. E aqui é o inicinho do gene, porque a gente consegue observar moléculas de RNA bem pequenininha. E aqui é o final do gene, que a gente já consegue observar moléculas de RNA bem grandes, né? Que são aqui praticamente do tamanho original do gene. E a gente vê isso em uma dessas porções e vê isso nessa segunda porção aqui, tá? Então, cada um desses filamentos aqui, cada um desses cabelinhos são uma molécula de RNA que estão sendo sintetizadas a partir da fita de DNA. E aqui a gente tem um gene e outro gene, ou seja, esses RNAs aqui são diferentes. Esses aqui estão todos eles iguais, porque são referentes ao mesmo gene, mas são diferentes desse segundo, tá? Que são todos aqui iguais, porque são referentes ao segundo gene, tá? Então, aqui a gente tem um gene e aqui a gente tem o segundo gene. Várias moléculas de RNA sintetizadas a partir do primeiro e várias moléculas de RNA sintetizadas a partir do segundo. Existem diferentes tipos de RNAs que são produzidos a partir da molécula de DNA, tá? Então, temos diferentes genes codificadores de RNA. Um tipo muito importante de molécula de RNA são os RNAs mensageiros. Os RNAs mensageiros, eles são chamados de mensageiros porque eles vão
transportar a informação para produzir as proteínas, tá? Então, a informação que vai produzir a proteína está armazenada na molécula de RNA mensageiro, que é chamada de RNA-M. Existe também o RNA transportador, que é a molécula de RNA que vai transportar os aminoácidos que vão produzir as proteínas. E temos também o RNA ribossômico, que vai formar uma estrutura já conhecida de vocês, que é o ribossomo. É dentro do ribossomo que vai ser sintetizada as proteínas. E existem também outras classes de RNAs que desempenham outras funções dentro da célula. Tanto o RNA mensageiro quanto o RNA transportador e RNA ribossomal, eles vão ter papel muito importante na síntese proteica, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Nos organismos eucariotos, cada gene é formado por regiões codificadoras, que são chamadas de exons, e por regiões que não vão codificar nenhuma informação, que são chamadas de introns. Então, olha só, aqui a gente tem a representação de um gene, né, que vai codificar um produto funcional, seja um RNA ou uma proteína, tá? E aqui, nesse gene, a gente tem exon, intron, exon, intron, exon, intron, exon, intron. Os exons são as regiões dentro do RNA que vão codificar as informações que vão ser usadas para produzir as proteínas. Os introns, eles precisam ser retirados, porque eles não codificam informações necessárias para produzir as proteínas. Então, depois que esse gene ele é transcrito na molécula de RNA, vai ocorrer a maturação do RNA para formar o RNA mensageiro. E essa maturação inclui a retirada desses introns e a manutenção apenas dos exons, tá? E esse RNA mensageiro aqui finalizado vai ser importante para produzir as proteínas, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Anteriormente, os introns, que são essas regiões aqui do DNA que não vão ser importantes para codificar as proteínas, elas eram chamadas de DNA lixo. Só que hoje a gente sabe que os introns eles têm um papel importante na regulação da expressão dos genes. E o que é essa regulação da expressão dos genes? Vamos pensar que o nosso corpo é composto de células. Cada uma das nossas células possui um material genético, nosso material genético, né? Que é o genoma, o livro de receitas. Mas vocês acham que as mesmas receitas que são produzidas lá no nosso cérebro são produzidas lá no nosso fígado ou são produzidas no nosso músculo? Ou seja, as proteínas que são produzidas no cérebro são as mesmas proteínas necessárias no nosso músculo? Não, só que o nosso material genético, o nosso genoma, o nosso livro de receita é o mesmo. E algumas receitas elas precisam ser produzidas no cérebro e outras receitas precisam ser produzidas no fígado, no músculo, em outros órgãos, tá? Então, os genes, eles estão ligados ou desligados. Então, existem genes que estão ligados no nosso cérebro, ou seja, que estão sendo transcritos e que vão ser posteriormente traduzidos, não necessariamente são os mesmos que estão ligados, não são os mesmos genes que estão ligados no nosso músculo, no nosso fígado, no nosso sangue. Só que o corpo ele precisa regular quando um gene está ligado, em que órgão o gene está ligado, tá? E isso é chamado de regulação da expressão do gene. E a gente já sabe que hoje esses introns, esses DNAs que eram chamados de DNA lixo, eles estão envolvidos nesse liga e desliga de genes de diferentes órgãos do nosso corpo.